Agora a nossa entrevista é com a diretora-geral da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí, a Agresp. A diretora Thaís Araripe está aqui conosco para falar de um tema importante. A Agresp abriu uma consulta pública para discutir o reajuste das tarifas de embarque nos terminais rodoviários de Teresina, Picos e Floriano, os terminais que são administrados através de parceria público-privada. Então, antes de adotar esse reajuste, de oficializar, uma das etapas é a consulta pública, que tem como objetivo ouvir a população, ouvir o passageiro, o usuário do sistema, não apenas sobre as tarifas, mas também sobre a satisfação com o serviço ou a insatisfação, quem sabe. Então, para explicar melhor como participar dessa consulta pública, qual o objetivo, diretora-geral da Agresp, Thaís Araripe. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Natan. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui contigo. Qual o objetivo dessa consulta pública e como é que está a situação hoje relacionada às tarifas de embarques nos terminais? É um processo, inclusive, sazonal, esse reajuste, é algo que já é previsto em contrato, e a importância dessa consulta pública antes da efetivação? Perfeito. Esse já é uma previsão contratual, então, anualmente, esses contratos de concessão sofrem esse reajuste. O índice previsto é o IPCA, então, é o índice já previsto no contrato, né? A gente está atrelado ao que diz o contrato. O IPCA nada mais é do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Então, ele é aquele utilizado pelo Banco Central e que afere essa variação da inflação para essas cestas de produtos e serviços de famílias que recebem até 40 salários mínimos. A gente está com consulta pública aberta, porque a Agência Reguladora do Estado do Piauí, ela vem prezando sempre para qualquer reajuste, qualquer regulação que a gente faça, seja por normativo, atos que impactem economicamente o cidadão, o usuário, né? Nós prezamos sempre pela abertura de consulta pública. Essa consulta, ela está disponível no site da Agresp, né? portal.pi.gov.br/Agresp. Então, lá tem um formulário e, como você bem pontuou, Natan, é uma oportunidade de o cidadão conhecer esses reajustes que variam conforme a distância, né, percorrida. Então, essas tarifas de embarque, elas iniciam em R$ 2,00 e podem chegar até a R$ 6,80 hoje. Essa variação, portanto, nessas tarifas de R$ 2,00 vão para R$ 2,10 e essa tarifa mais alta de R$ 6,80 vai para R$ 7,15. E é uma oportunidade também de o cidadão poder externar um pouco se tem alguma insatisfação em relação a esses terminais, né, se deseja alguma melhoria. É uma consulta ao cidadão, ao usuário. Diretora, como é que está hoje a execução do contrato? É a Agresp que também fiscaliza os termos de, inclusive, eficiência da concessionária em relação à prestação dos serviços. Hoje é os terminais de Teresina, Picos e Floriano, né, que são de responsabilidade da mesma concessionária. Como é que a Agresp tem avaliado e acompanhado a prestação dos serviços nesses terminais por parte da concessionária? Esse é um ponto muito importante. A Agresp, né, como eu até tinha vindo já aqui tratar com vocês, a gente já trata sobre saneamento, água no estado do Piauí, estamos entrando em energia e agora, nesse momento, isso demarca uma atuação da Agresp na parte de transportes. O que acontece? Esses 3 contratos são contratos de concessão pura, né? Então, Picos, Floriano e Teresina são contratos que foram celebrados em 2015. Ocorre que a Agresp só foi criada depois que esses contratos foram celebrados. Então, quando a gente assumiu agora a gestão, a gente identificou um momento muito importante de entrada da fiscalização, né? Então, a gente vinha nesse processo dialogando com a concessionária e com a Superintendência de Parcerias do governo para que a gente pudesse ter a inserção da agência reguladora, porque a gente entende importantíssimo. Então, foi um marco que foi assinado no mês passado e a gente já entra nesse contexto. Qual a fase agora? A fase agora que a gente está é de planejamento do plano anual de fiscalização, né? Já vamos ter a primeira fiscalização agora, em dezembro, mas o ideal sempre é ter todo o plano anual publicado no site da Agresp. Isso a gente já faz com a saneamento, né? E esse plano de fiscalização, ele é uma possibilidade de o cidadão conhecer mais o nosso trabalho.
A Agresp ela atua pelos planos de fiscalização, ela atua por força de denúncias e também por fatos extraordinários, né? Diretora, esses contratos acabaram melhorando os serviços nesses terminais rodoviários que a senhora citou, nas grandes cidades. No entanto, qual a previsão para que se amplie esses serviços para alguns terminais rodoviários de pequenos municípios? E aí o que eu cito aqui, por exemplo, Daniel Volobão parece que nem terminal rodoviário tem. Aí eu tenho aqui José de Freitas, Barras, que é uma rodoviária antiga, mas que você não vê nenhum tipo de benefício levado ao usuário, nem aos permissionários que trabalham ali. Há uma previsão para que essas empresas possam também melhorar esses terminais rodoviários? Eu entendo que essa é uma ação que pode ser crescente dentro do Estado, embora a Agresp não tenha decisão sobre o assunto, né? A nossa atuação ela vem a partir do momento que o governo decide conceder e aí entra a figura da agência reguladora para fiscalizar a concessão, porque na nossa lei fala que a gente fiscaliza qualquer serviço público que for delegado, né? Seja via concessão e agora também estamos entrando em PPPs. Então, eu entendo que é um momento que, a partir do momento também que a Agresp entra nessas 3 concessões, a gente vai primar ainda mais por melhorias, né? Por combates às ilegalidades em transportes. Então, eu acredito que isso vai dar ainda mais força para que aconteça em outros municípios do Estado. Agora, diretora, sobre a consulta pública, que está aberta, né? Segue até o próximo final de semana, é isso? Até sábado. Até sábado. É. Quais são, são questionários abertos, fechados? De que forma o cidadão, quais são as informações que são solicitadas e qual é o procedimento, né? De forma bem prática? De forma bem prática, o cidadão ele entra no site da agência, né? portal.pi.gov.br/Agresp, e lá vai ter, logo nas primeiras abas, a questão da consulta pública. Quando ele entrar na consulta pública, ele vai ver a figura do ônibus, né? E vai ter um formulário logo no final. Clique aqui, lá ao final, na última linha, tem o formulário e aí tem informações mínimas, né, sobre o nome completo da pessoa, o endereço, a instituição, mas é um campo em aberto e por isso que a gente tanto pode ter questionamentos específicos sobre a resolução a qual o formulário se refere. Essa resolução, o que ela contempla? Contempla meramente 3 artigos em que se fala sobre o IPCA, sobre a ordem desse reajuste, que foi de 5,13%, né? E uma planilha explicando justamente do valor que se encontra hoje para o valor que vai passar essa tarifa. Diretora, em relação às tarifas das passagens entre um município e outro, as empresas alegam que há uma defasagem. Qual é a avaliação que a agência está tendo acerca da real necessidade de se reajustar ou não? Há uma defasagem de fato ou as tarifas elas estão dentro daquilo que é necessário para a realidade de hoje? As tarifas, elas, por previsão contratual, elas seguem o índice oficial da variação da inflação, né? Então, assim, o que se preza quando se realiza um contrato de concessão e é obrigatório a indicação do índice que melhor reflita a variação daqueles serviços. Então, foi escolhido o IPCA porque ele justamente ele está ali focalizado em famílias que recebem até 40 salários mínimos e é um índice adotado oficialmente pelo Banco Central. A gente sabe que tem outros, INPC, então essa escolha ela é muito prudente. O objetivo é que não haja degradação do bem público. Então é fundamental que aqueles valores que foram inicialmente pactuados e são pactuados por um longo prazo sofram anualmente a esse reajuste, que é um reajuste que acompanha a inflação que a gente vive, né? Diretora, em relação, mudando um pouco de assunto, mas dentro da alçada de atuação da Agresp, o Piauí passa por um momento de transição no que diz respeito à concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto, né? Principalmente no interior e na zona rural de Teresina, onde a concessionária Águas do Piauí começa a atuar, já começou há alguns meses em algumas cidades. Como é que a Agresp tem acompanhado essa transição? A gente vivencia, obviamente, um momento de seca, de estiagem,
barragem que tem demandado da própria concessionária investimentos e uma atuação emergencial para garantir o acesso dos piauienses à água. Mas já dá para fazer algum balanço, algum acompanhamento, algum monitoramento se essa transição está sendo dentro do esperado ou está aquém do que estava sendo planejado? Qual é o papel da Agresp nesse sentido? A Agresp ela vem acompanhando desde antes da assunção da concessionária, né? Então, quando foi feito o leilão, já tinha a previsão de que após a assinatura do contrato, durante 180 dias, a gente viveria a fase de transição. Era uma fase praticamente de operação assistida, né? Ou seja, a Agespisa continuava responsável, os municípios onde não havia Agespisa continuavam responsáveis e a Agresp já entrava na fiscalização. Foi um período importantíssimo em que a gente pôde monitorar a assunção pela concessionária dos bens. O que é a assunção? Né? É o recebimento desses bens da Agespisa para a concessionária, do município para a concessionária. A Agresp, ela tem relatório de vistoria dos 224 municípios. Então, a gente entrou realmente muito forte na fiscalização desde o seu início. Superada essa fase, e já no início da operação da concessionária, nós já temos, pelo nosso plano anual de fiscalização, já tivemos em diversos municípios, né, mais de 40 presencialmente, e temos o nosso plano anual de fiscalização, por onde a gente se organiza para estar presente, né? O que eu considero muito importante? Nesse primeiro ano, é um ano estratégico, porque é um ano em que a concessionária está elaborando o seu plano de investimento. E é nesse plano de investimento que ela vai poder apresentar para o Estado, e sob a fiscalização da agência reguladora, quais são as formas de priorização dentro dessa concessão para atingimento das metas, né? 90% em esgotamento sanitário e 99%, né, em acesso à água. Então, isso é muito importante. Diretor, além dos serviços que nós já tratamos aqui, dos terminais rodoviários, da própria água, o que é que tem no radar, a senhora tem de informação que pode passar para a gente, por parte do governo do Estado, de setores que devem ser delegados através de concessão ou de parceria público-privada? Já tem um planejamento para esse ano de 2026? Alguma novidade nesse sentido? Tem o Parque de Exposições, que a gente também vai entrar na fiscalização, tem o Hotel Dom Pedro II, né? Tem Poticabana, né? Também nesse pipeline de PPPs. Então, assim, a Superintendência de Parcerias e Concessões, que é vinculada à Secretaria de Administração, ela tem feito esse trabalho, né, de realizar esses leilões. Então, buscar ativos que estão aí com possibilidades de melhoria, né, como a gente falou, para poder entrar com a parceria com o privado e trazer melhorias, né? Como a gente viu acontecer no hotel da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Existe também... Ela está dentro A nova SEASA também está dentro. A nova SEASA também está dentro. Não são todos que a Agresp entra na fiscalização, né? Não é uma decisão também da Agresp. Como eu disse, a Agresp ela tem uma delegação. Quando a gente fala em parceria público-privada, existe no Estado a figura do Conselho Gestor das PPPs, que é presidida até pelo governador do Estado. Então, esse Conselho Gestor, ele define o que é estratégico para a entrada da agência reguladora, até porque a gente tem que ter uma força de atuação e não simplesmente abarcar, né, todas as parcerias, né, tem que ter um nível de relevância aí e, enfim, impacto ao cidadão. Olha, antes de encerrar aqui a nossa entrevista, né, a consulta pública é no site da Agresp, mas nós temos aqui algumas participações que eu acredito que podem, inclusive, contribuir já com essa análise por parte da Agresp. Tem aqui uma mensagem que eu vou destacar do nosso amigo Jorge. Ele diz o seguinte: bom dia, a taxa cobrada será válida e viável quando for aplicada em prol do estabelecimento em favor do benefício do usuário. Exemplo clássico, o terminal rodoviário Lúcio de Portela não tem assento suficiente para os passageiros na área de embarque. São pouquíssimos e bastante desconfortáveis. Gostaria de pedir e implorar para que o gestor do terminal faça valer a lei municipal e impedir o uso de cigarro na área de embarque. Sinalizar visualmente, sonoramente e pessoalmente. É o Jorge aqui. Já contribuindo com a consulta pública, né? Algumas demandas importantes.
Jorge, muito bem-vinda a sua contribuição. A gente está muito animado na Agência Reguladora do Estado do Piauí e pode nos acompanhar por lá, pode cobrar a agência também, porque nós seremos os fiscais desse contrato, como eu falei, né? A gente está entrando agora nessa fiscalização e o nosso objetivo é ter tudo isso mapeado para que questões legais, questões contratuais sejam respeitadas. Diretora Thaís Araripe, diretora-geral da Agência de Regulação de Serviços Delegados do Piauí. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, né? Vamos acompanhar todo esse debate e trazer aqui também o resultado dessa consulta pública, torcendo sempre por melhorias, né, na prestação do serviço. Que melhorou, né? Eu confesso, eu estive no terminal rodoviário de Teresina há alguns meses, né, para desembarcar uma pessoa, né, aguardar uma pessoa que ia desembarcar. Me surpreendi, realmente. A qualidade do serviço está bem melhor. Claro que precisa melhorar, mas se você lembrar do que era o terminal rodoviário, a situação é bem diferente. Então vamos torcer para que seja uma mudança contínua. Obrigado, diretora. Parabéns pelo trabalho.